você aí que tem interesse em fazer o concurso do Tribunal de Justiça de Minas e que precisa, claro, estudar uma coisa chamada processo civil, atos de ofício civil, que é, na verdade, aquele conteúdo mais cobrado em termos de questões desse concurso para o Tribunal de Justiça de Minas, cargo de oficial de apoio. Senhores, quem não me conhece, professor Ival, e a gente trabalha justamente direito processual civil. E nós temos um curso de atos de ofício direcionado, específico para esse concurso, disponibilizado na nossa página de aulas online, www.ivalonline.com.br. E a gente está aqui para dizer que o nosso curso está sendo vendido num preço bastante interessante para que você possa ter acesso a esse conteúdo, que sabemos é bem diferenciado para provas de nível médio de Tribunal de Justiça, que é processo civil, que são os atos de ofício civil. Fica aqui, inclusive, senhores, um trecho de uma aula nossa, que cuida de um tema que muitas vezes é pautado por uma aridez enorme, que é o tema competência territorial, ou seja, a qual o juízo deverá ali ser apresentada a petição inicial, aonde a gente trabalha tão somente as regras de competência territorial dentro do Código de Processo Civil, na perspectiva que pode vir a ser cobrado justamente nessa prova dos senhores aí de atos de ofício. Esse é o conteúdo para o Tribunal de Justiça de Minas. Claro que existem algumas exceções, mas aqui fica uma degustação, por gentileza, dessa nossa aula, para que os senhores tenham esse conteúdo disponibilizado gratuitamente e que tenham interesse, acessem a nossa página www.ivalonline.com.br e o curso, na sua inteireza, está sendo disponibilizado aos senhores. Beleza? Joga aí, vamos lá, em continuidade, esse trecho de aula. Pessoal, estamos de volta, segunda aula nossa, conteúdo atos de ofício civil, não é isso? Tribunal de Justiça de Minas. Na aula passada, nós enfrentamos a composição da petição inicial. Lembra o artigo 319? Pois é, eu falei que a gente iria estruturar a petição inicial, falamos sobre os requisitos, só que alguns desses requisitos ali da petição inicial merecem um trabalho em profundidade. E relembrem para mim, por favor, qual é o primeiro requisito da petição inicial, senhores? Lembram? Artigo 319, inciso 1º. O juízo aqui é dirigido, ou seja, nós temos agora que enfrentar, então, o seguinte problema. O problema da competência. Sendo esse o tema que aqui a gente agora deve discutir, ou seja, em que juízo deve ser apresentada determinada petição inicial. Qual é o juízo competente para cuidar de determinada demanda? E dentro de uma possível situação de cobrança dos senhores, o que se cobraria em termos de competência, pelo menos assim eu acredito, é a chamada competência territorial. Como nós mencionamos na aula passada, o que a gente tem é justamente a seguinte visão: a divisão do Estado, no caso do Estado de Minas Gerais, não é isso? Divisão dele em comarcas, que é a divisão própria para o exercício da atividade jurisdicional. Temos ali o Tribunal de Justiça, segunda instância, sede no tribunal, sede na capital, sede em Belo Horizonte, beleza, ótimo. Só que nós temos também exatamente a divisão do Estado em comarcas para situações de primeiro grau de jurisdição. E aí, então, a pergunta que o critério territorial da gente exige é aonde essa demanda, aonde essa petição inicial, aonde esse pedido deve ser devidamente apresentado. Em qual comarca? Belo Horizonte, Betim, Contagem, Montes Claros, Uberaba, Juiz de Fora, Muriaé. Então aqui, senhores, quem responde isso para a gente é a lei processual. É o nosso, claro, Código de Processo Civil. Porque ele, Código de Processo Civil, estabelece algumas regras. Isso aqui é uma tentativa de um R, viu, galera?
estabelece algumas, eu vou até mudar ele. Ival melhorou demais, eu sei. Então, o que a gente aqui tem é o estabelecimento de algumas regras desse critério territorial pelo Código de Processo Civil. Bom, joga para mim, Guilherme, por favor, artigo 46 dele, Código de Processo Civil. Começa a trazer para a gente justamente as duas primeiras regras de qual comarca ou em qual comarca será proposta determinada demanda. Senhores, por gentileza, artigo 46. A ação fundada em, marquem, direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, friso bens móveis, será proposta em regra, marco em regra, no foro de domicílio do réu. Portanto, senhores, o que aqui a gente tem é justamente a lei processual trazendo para a gente a primeira regra. Direito pessoal, direito entre pessoas. Por exemplo, uma ação de cobrança, uma ação de indenização. Direito real sobre bens móveis. Eu tenho direito que essa coisa móvel me seja entregue. E há uma resistência por parte de alguém, e eu tenho direito sobre essa coisa, sobre esse bem móvel. Essas demandas que versam sobre direitos pessoais, que versam sobre direitos reais, sobre bens móveis, hão de ser propostas no domicílio do réu. Então, a primeira regra derivada justamente do artigo 46 é a propositura da demanda no domicílio do réu. Notadamente porque ali ele, réu, teria condições do melhor exercício do seu direito de defesa. Teria ele condições do exercício desse seu direito de ampla defesa, de contraditório, aquele sagrado previsto e garantido na Constituição. Portanto, que em regra seja proposta a demanda no domicílio do réu. Pegamos, insisto, direitos pessoais, direitos reais sobre bens móveis. Mas a própria lei traz para a gente algumas situações excepcionalizadas no próprio artigo 46. Quer ver? Vamos de novo, joga para mim, observe. Pode ser que o réu tenha mais de um domicílio. E se ele, réu, tem mais de um domicílio, o que seria a lógica, senhores? Que ele possa ser demandado no foro de qualquer deles. Pode ser que o cidadão tenha domicílio em Belo Horizonte e também em Contagem. Porque muitas vezes o domicílio pressupõe não a residência, né, aquele local físico, mas sim onde o cidadão tem, digamos assim, a vontade, o desenvolvimento de alguma atividade. Então, nada impede que o cidadão tenha mais de um domicílio, problema absolutamente nenhum. Nesse caso, senhores, haverá a escolha por parte do autor de propor a demanda em um ou em outro, segundo a situação excepcionalíssima, julgou para mim, sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu. Bom, notadamente, muitas vezes pode ser que eu não disponha de elementos para, na qualificação, lembram do item 2 do artigo 319? Se não, volta nele aí, por favor. Item 2 do artigo 319, ok? Beleza? Item 2 do artigo 319. Lembram que a gente discutiu na aula passada que o endereço, não é isso? Inclusive endereço eletrônico. Mas também discutimos ali, a partir do parágrafo 1º do artigo 319, na aula passada, que a requerimento pode o juiz determinar que órgãos públicos tragam aos autos o endereço do cidadão. Mas mesmo assim pode ser que eu continue não tendo acesso ao endereço desse cidadão, ao endereço do domicílio dele. Exemplo, eu tenho ali alguém que bate no meu carro, eu anoto a placa e tal, não sei o que tem, pego quem é o proprietário desse veículo, tenho o endereço cadastrado no Detran, não é o endereço dele atual, faço ali solicitação ao juiz de intimação da Receita Federal para apresentar, não é isso, a declaração de renda dele, ele não tem. Busco ali através de telefonias, também não tem nenhum celular cadastrado em nome desse cidadão. Pronto. Eu não sei, apesar de saber quem é a pessoa,
Apesar de todo o esforço empreendido na busca, eu não sei qual é o domicílio desse cidadão. Logo, eu não hei de demandar no domicílio dele pela total inexistência de conhecimento desse domicílio. Nesse caso, pode julgar para mim, está ali, parágrafo 2º. Ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro do domicílio do autor. Então, nada impede que muitas vezes, mesmo existindo uma demanda de natureza de direito pessoal, de direito real sobre bens móveis, eu tenho a propositura da demanda no domicílio do autor excepcionalmente, quando eu não tenha ali acesso ao domicílio do réu, quando seja incerto ou desconhecido esse domicílio. Pegamos? Parágrafo 3º. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, nada impede que eu demande um cidadão, seja ele nacional ou estrangeiro, cidadão esse que é domiciliado fora do Brasil. Nesse caso, quando ele, réu, não tem domicílio ou mesmo residência aqui no Brasil, a ação será proposta no foro do domicílio do autor. Senhores, esse parágrafo 3º tem que ser dividido em duas partes, ok? Primeira parte, réu domiciliado no estrangeiro, ação proposta no domicílio do autor. De novo, réu domiciliado no estrangeiro, propositura da demanda no domicílio do autor. Entretanto, imaginemos a seguinte situação: tanto o autor quanto o réu são pessoas domiciliadas fora do Brasil, mas aqui a demanda há de ser apresentada. E, Val, isso é possível? Plenamente possível. Raras as situações, mas a lei tem que contemplar todas as hipóteses. Então, imaginemos a seguinte hipótese: tanto o autor quanto o réu domiciliados são fora do Brasil e aqui a demanda há de ser proposta. Em que comarca, senhores? Pode julgar para mim, por favor, Guilherme, está ali, ó. Se o autor também residir fora do Brasil, aí a ação há de ser proposta em qualquer foro. Pegamos rapidamente, faço uma revisão até aqui para depois eu enfrentar o parágrafo 4º. O que eu quero de expressões chaves nesse artigo 46? Eu quero direito pessoal, direito real sobre bens móveis, não é isso? Domicílio do réu, em regra, ok? Em regra, a ação há de ser proposta no domicílio do réu. Se eu tenho um réu, mas ele tem mais de um domicílio, em qualquer desses domicílios, eu poderei então propor essa demanda, que verse sobre direito real, que verse sobre direito real sobre bens móveis, que verse sobre direito pessoal. Um réu, mais de um domicílio, qualquer deles, ok? Desconhecido ou incerto o domicílio do réu, domicílio do autor, ou aonde esse réu for encontrado, problema nenhum. Se esse réu, entretanto, domiciliado é fora do Brasil, a demanda pode ser proposta no domicílio do autor. Mas se o autor, tal como o réu, também é pessoa domiciliada fora do Brasil, aí em qualquer comarca, em qualquer foro, poderá ser proposta a demanda. Pegamos? Parágrafo 4º, falta a gente enfrentá-lo. Vamos lá. Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles a escolha do autor. Senhores, dois réus, os dois domiciliados em Belo Horizonte. Dúvida nenhuma, a ação vai ser proposta em Belo Horizonte. Concordamos? Beleza? Ótimo. Dois réus, um domiciliado em Contagem, outro domiciliado em Belo Horizonte. Aonde a demanda vai ser proposta? Ou em Contagem ou em Belo Horizonte, a escolha do autor. Portanto, se a gente tem uma situação em que eu tenho mais de um réu e com domicílios diferentes, o autor escolherá, joga para mim, por favor, está ali, ó, quaisquer desses foros, quaisquer dessas comarcas, para a propositura dessa demanda, é a regra estampada dentro desse artigo 46. Então, frisa comigo de novo, por favor. Demanda proposta
domicílio do réu, essa é a regra. Direito pessoal, direito real sobre bens móveis. Se um réu é demandado e ele tem mais de um domicílio, é em qualquer deles. Se eu não sei qual é o domicílio ou residência desse cidadão conhecido como réu, sendo ali desconhecido ou incerto esse domicílio do autor, pode a demanda ser proposta ou aonde esse réu for encontrado. Se ele, réu, é cidadão domiciliado fora do Brasil, logo a demanda pode ser proposta no domicílio do autor. Se, entretanto, também o autor é domiciliado fora do Brasil, nesse caso, em qualquer comarca, em qualquer foro. E se eu tenho 2 ou mais réus com domicílios diversos, o autor escolhe em qual desses domicílios a demanda deve ser proposta. Sistematizaram, senhores? Essa é a primeira visão, regra daquilo que a gente chama de competência territorial. Primeiro requisito da petição inicial, faço novamente referência 319, inciso 1º. Aonde deve ser proposta essa demanda? Essa é justamente a ideia. Pegamos? Parágrafo 5º, joga para mim. A execução fiscal. Senhores, esse parágrafo 5º não existia, beleza? Na lei antiga, ele vem para a lei nova, ele vem dentro do novo Código de Processo Civil, apesar de já ser ali uma situação de entendimento que a jurisprudência e a doutrina nossa tinha sobre esse assunto. Execução fiscal. O que é a execução fiscal? Bom, o cidadão deve ao fisco, deve ali imposto de renda, deve imposto sobre serviço, ok? Impostos, sejam eles municipais, estaduais, federais. E agora ele, ente público, União, Estado, município, vai promover a chamada, vai promover a chamada execução fiscal, buscando receber os valores devidos em razão dos lançamentos tributários. Nesse caso, sendo ali autor de uma execução fiscal, e só o poderá ser o ente público, diz a lei, pode julgar para mim, parágrafo 5º, que a execução fiscal será proposta no domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar aonde ele for encontrado. Para a execução fiscal eu também mantenho essa regra do domicílio, mas também crio opção na residência do cidadão, na comarca da residência dele, ou no local aonde ele for encontrado. Execução fiscal, artigo 46, parágrafo 5º, mantendo essa regra, pelo menos essa regra primeira, domicílio do réu. Mas ele, artigo 46, percebam, senhores, nos fala de direito pessoal, beleza? E de direitos reais sobre bens móveis. Mas e o direito real sobre bens imóveis? E o meu direito sobre um apartamento, um lote, um terreno, não é isso? Nesse caso, joga para mim, por favor, Guilherme, segunda regra, ali prevista no artigo 47. Porque ele, artigo 47, vai dizer para a gente que, para as ações fundadas em direito real sobre bens imóveis, é competente, mudou, não é mais domicílio, senhores, é o foro da situação da coisa. Em que comarca está aquele imóvel? Pronto. Então eu tenho aqui uma segunda regra, a regra do artigo 47. Regra que me fala foro do local da coisa, para demandas que versam sobre direitos reais, sobre bens imóveis. Direito pessoal está aqui, direito real sobre bem imóvel está aqui, direito real sobre bem imóvel em qual comarca? Comarca do local da coisa. Só que aqui também a lei cria opções do cidadão demandar outro, buscando ali um direito sobre um determinado bem imóvel em outra comarca que não do local da coisa. Quer ver? Pode julgar para mim parágrafos 1º e 2º de uma vez, senhores. Vamos lá. Parágrafo 1º.
o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição. Então, a gente tem aqui nessa primeira parte, beleza, desse parágrafo 1º do artigo 47, a oportunidade do autor optar. Do autor optar, sendo essa aqui a regra da comarca do local da coisa, dele optar pelo foro de eleição ou pelo foro de domicílio do réu. Colocarei um ou aqui no meio do caminho. O que é o foro de eleição? Senhores, quando se assina determinado contrato, as pessoas podem, entre elas, fazer um acertamento. Qual o acertamento? O acertamento de que a demanda seja proposta no domicílio do fulano de tal, beleza? Ou no domicílio do outro, ou numa outra comarca que não seja nem de domicílio do autor nem do réu. Réu domiciliado em Contagem, perdão, um cidadão domiciliado em Contagem, outro em Sete Lagoas, elegem Belo Horizonte como local para propositura, se for o caso, de eventual demanda que verse sobre esse contrato. Isso é um foro de eleição. São elas partes, quando do estabelecimento de um contrato, criando uma cláusula, elegendo uma comarca para propositura eventualmente de demandas, beleza? É o chamado foro de eleição. Domicílio do réu, senhores. Foro de domicílio do réu também. Em vez de eu propor no local da coisa, demanda que versa sobre direitos reais sobre imóveis, eu proponho no domicílio do réu, problema nenhum. Só que o problema desse parágrafo primeiro pode julgar para mim. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, não é isso? Se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e denunciação de obra nova, e também se for uma ação possessória imobiliária. Senhores, nesses casos aqui agora marcados, o autor não tem mais essa opção, ok? Quando eu dou ao cidadão a opção de propor a demanda numa comarca ou noutra, eu digo que isso é causa de competência relativa. Explicarei isso melhor um pouco mais à frente nesse nosso curso, mas continuem pensando comigo aqui, por favor. Em competência relativa, eu posso propor na comarca X ou na comarca Y, problema nenhum. Mas existem situações de competência absoluta, onde a lei fala, só pode ser nessa comarca, só pode ser nesse juízo e acabou. Isso ocorre, senhores, em alguns casos. Em alguns casos a lei assim determina. E aqui a lei cria justamente essa hipótese. Quer ver? Joga de novo. Porque se o direito recair sobre, se a discussão, se o litígio, se a lide versar sobre propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terras, anunciação de obra nova, e for uma situação de ação possessória imobiliária, só será proposta a demanda no foro da situação da coisa, perdendo o autor a opção pelo foro de domicílio ou foro de eleição, ok? Sendo nesse caso, o local da coisa, competência absoluta, beleza? Propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terras, anunciação de obra nova, ação possessória imobiliária, só poderá a demanda ser proposta no local da coisa. Outros direitos reais sobre bens imóveis, exemplo, hipoteca, senhores, pode ser proposta no local da coisa, ou no foro de eleição, ou de domicílio do réu. Mas se for, insisto, ação real, ação possessória imobiliária, discussão sobre propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e enunciação de obras novas, só pode a demanda ser proposta no local da coisa. Pegaram?
Beleza. Primeiro bloco, trabalhamos critério territorial dentro do Código de Processo Civil. Em que comarca deve ser proposta a demanda? Direitos reais sobre bens móveis, direitos pessoais, regra domicílio do réu, vejam ali os parágrafos do artigo 46. Direitos reais sobre bens imóveis, local da coisa, ou foro de eleição ou de domicílio do réu. Mas essa opção por foro de eleição ou de domicílio do réu não se sustenta nos casos de propriedade, vizinhança, servidão, anunciação de obra nova, divisão, demarcação de terras e ação possessória imobiliária, aonde nesses 6 casos, somente no local da coisa pode ser proposta a demanda, sendo causa de competência essas últimas absolutas. Beleza? Próximo bloco, continuamos a discussão de competência.